Boa tarde, mais uma live, estamos aqui para falar mais um pouquinho sobre autoconhecimento. E quem será que vai estar comigo hoje? Nosso tema de hoje é sobre assumir o controle da nossa vida, sobre retomar, o nosso poder pessoal. E a gente só consegue fazer isso quando a gente pausa, a nossa história e consegue trazer discernimento para nossa vida. Oi, Rafa, tudo bem? Seja bem-vinda. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre assumir o controle da nossa vida, sobre retomar, a nossa vida, sobre acender a chama do poder pessoal que vive dentro de nós. Então, a importância da gente saber quem somos faz com que a gente direcione, os nossos sonhos e que os nossos sonhos sejam com o coração, com a alma, e não com o nosso ego. Vou aguardar mais uns minutinhos aqui para o pessoal ir entrando. Enquanto isso, vai encaminhando para as pessoas aí que você sentir que precisa estar aqui nesse movimento. E hoje eu quero falar sobre assumir o controle, sobre retomar o nosso poder pessoal. E eu lembro de quando, eu estava no fundo do poço e eu não sabia por onde começar, não sabia o que fazer, como fazer. E o quanto isso foi desafiador para mim nesse processo de autoconhecimento. Porque quando a gente não sabe o nosso poder pessoal, qualquer coisa serve, Qualquer coisa a gente aceita por não ter conhecimento de quem somos, dos nossos dons, dos nossos talentos, da nossa verdade, das nossas virtudes. E aí é difícil a gente ter controle sobre a nossa vida porque nós não temos controle sobre nada, Afinal, o que é o controle, para você? Como você se sente controlando hoje? Muitas vezes a gente acha que controla as coisas, mas na verdade a gente não controla nada. O que a gente aprende quando a gente olha para os nossos sentimentos e ativa, as nossas virtudes, ativa o nosso coração, a nossa essência que vem com a gente desde a nossa luz de origem, a gente aprende a realmente não estar no controle. Porque o controle faz com que nós, mulheres, estejamos nesse modo rígida, crítica e na esfera do masculino. Então, esse movimento de olhar para si faz com que a gente ocupe a nossa cadeira, Volte para o nosso lugar. E qual é o nosso lugar, Yara, nesse mundo hoje? Nós nascemos mulheres. Então, ocupar essa energia da mulher, do feminino, trazer essa energia da feminilidade, mesmo diante dos desafios, Eu fui uma pessoa que eu tive muitos desafios na minha infância, na minha vida adulta continuei passando por desafios e até hoje passo por esses desafios. A diferença é que eu consigo olhar com uma outra percepção hoje. E hoje eu aprendi a assumir o controle apenas daquilo que eu posso mudar, soltando aquilo que eu não posso modificar. Yara, o que eu não posso modificar hoje? As pessoas. Eu não posso modificar o outro, não posso modificar as coisas que estão à minha volta, mas eu posso modificar a forma que eu olho para as pessoas, a percepção com que eu olho para as pessoas, assumindo esse controle por aquilo que eu penso, por aquilo que eu sinto. E isso só é possível quando a gente compreende quem verdadeiramente a gente é. Porque aí a gente entende o poder que carrega dentro de si e para de querer modificar o outro. Sendo que, na verdade, a gente precisa olhar para a gente, para que esse poder pessoal seja assumido e para que esse controle emocional seja ativado. Então, controle emocional é falar sobre as nossas emoções sem se machucar, Quando a gente briga com alguém ou algum relacionamento que nos faz sofrer, o que faz com que a gente viva na dor, no vitimismo, o que esse relacionamento faz quando nós não temos controle emocional, quando nós não sabemos quem somos em essência? Essa relação desestrutura, nos desestrutura, faz com que a gente caia ladeira abaixo, pelo simples fato de não termos o controle sobre as nossas emoções. Então, o quanto é importante a gente assumir esse controle, não sobre o outro, mas sobre as nossas emoções, sobre aquilo que eu sinto, sobre a forma que eu reajo com o outro, sobre a forma que eu olho com o outro, sobre a forma que eu julgo o outro. Até mesmo a gente julga as pessoas sem vestir o calçado do outro, sem saber a história, olhando só para a superfície.
olhando para as máscaras que o outro está nos entregando, olhando para o lindo, bonito que o outro está nos oferecendo, esquecendo que na verdade tudo que nós vemos no outro é um reflexo daquilo que está dentro de nós. E esse reflexo, quando a gente não sabe quem a gente é, ele reluz de uma forma muito escura. E aí a gente não tem controle sobre nada. Né? A gente não tem controle nem sobre as nossas emoções, que é a única coisa que a gente pode controlar. Então quando a gente sabe direcionar as nossas emoções, não é qualquer coisa mais que serve. Não é qualquer ambiente mais que a gente se coloca. Não é em qualquer relação que a gente se permite viver, e isso até mesmo em amizades. Não é qualquer coisa que a gente se sente realizado, porque não é uma forma de tratar de preencher o ego, mas sim de preencher a alma. Então quando a gente compreende que o que é do outro, a gente deixa com o outro, que a gente não pode controlar o outro, que esse controle, ele só existe sobre as nossas emoções, a gente atinge o poder pessoal que existe dentro de nós. Porque esse poder pessoal, lembrando que é a validação das emoções, de como a gente se vê. Então eu pergunto para você hoje, como você se vê aí fora? Como você está se enxergando? Se você pudesse pegar um espelho na sua frente agora e colocar de frente para os seus olhos e se olhar nos seus olhos, o que você veria nesse espelho? É possível se olhar nos seus olhos? É possível se enxergar? É possível olhar a essência que tem aí dentro de você? Ou você consegue só olhar para a dor? Então esse é um exercício que eu quero deixar para você quando a gente finalizar essa live, para que você possa ir diretamente para um espelho e olhar no fundo dos seus olhos, porque muitas vezes a gente quer controlar o externo e a gente não sabe nem o que está acontecendo aqui dentro. A gente esquece do que está acontecendo aqui dentro. E essa necessidade de sairmos do controle do externo faz com que a gente deposite essa energia, esse tempo para olhar para o nosso interior. Porque todos nós mulheres temos almas, né? Os homens também, mas aqui o meu público é mulheres. Então todos nós temos uma alma aqui dentro. E nós vemos aqui com uma luz de origem. Essa luz de origem que muitas vezes, por conta dos desafios, dos traumas, das questões que vão nos acontecendo, vai se acabando. E a gente vai perdendo esse brilho, né? O brilho nos olhos de ver a vida, o brilho nos olhos de se relacionar, o brilho nos olhos de amar. E esse brilho faz com que a nossa energia vai caindo ladeira abaixo. E quando a gente baixa a nossa frequência energética, né, a gente para de atrair mais do novo. As bênçãos param de entrar. Então a gente entra num ciclo de dor muito profundo. E a gente fica muitas vezes ali naquele movimento de querer achar um culpado para aquela dor. Mas na verdade tudo isso é pela falta de você assumir o controle sobre suas emoções. Porque somente quando você assume o controle sobre as suas emoções, você consegue ativar o poder pessoal que existe dentro de você. E esse poder que faz você ser uma mulher extraordinária. Que muitas vezes, quando você não tem esse poder ativado, você não reconhece a tua essência. E aí você se joga para baixo, se colocando em lugares que não são para você, se ambientando com pessoas que não são para você, se relacionando com pessoas que não te valorizam, trazendo até mesmo amizades que não te olham com amor, com merecimento, com alegria. Isso tudo pela falta do controle emocional sobre as suas emoções. E eu vejo que quando eu decidi entrar nessa jornada, né, de ajudar mulheres, não foi nada projetado, né? Eu comecei a estudar autoconhecimento, comecei a buscar por autoconhecimento, a buscar por ajuda. E nesse movimento de buscar por ajuda, eu comecei a acender, né, a luzinha que estava apagada ali dentro. E cada vez que eu olhava para um movimento, eu acendia uma luzinha, uma lâmpadazinha se acendia dentro de mim. Cada vez que eu fazia um olhar para uma questão que estava me machucando, fosse um relacionamento, fosse uma dor profissional, uma dor financeira, eu ia buscar por ajuda, por olhar por aquilo. Porque eu sabia que não adiantava o que eu fizesse. Eu já não tinha controle sobre aquela situação mais. Então o único movimento que me trazia a luz era olhar para as minhas sombras. E foi aí que eu aprendi a me amar, através das minhas imperfeições, através das sombras que vinham até mim, eu aprendi o que era o verdadeiro amor por mim. E só quando a gente descobre o nosso verdadeiro amor por si, é quando a gente consegue
compreender que o outro nos ama de verdade. E eu falo sobre o amor quando a gente é tratada com segurança, com respeito, com merecimento, com valorização. Essas emoções só podem ser sentidas com a consciência real que se tem quando a gente sabe que isso já existe dentro de nós. E eu lembro que nesse processo de autoconhecimento, todas as vezes que eu buscava um movimento para curar algo dentro de mim, uma ferida, uma dor, uma tragédia que tinha acontecido, né? Porque quando a gente está na dor, a gente traz mais daquilo. Eu lembro que cada vez acendia uma lâmpada dentro de mim. E essa lâmpada, ela começou a crescer e cada vez ficou mais iluminada dentro de mim. E foi aonde foi nascendo esse desejo, né? Esse desejo de olhar para o outro e falar, peraí, eu já curei isso dentro de mim, então agora eu posso ajudar outra pessoa. E aí vem o movimento da gente olhar para as mulheres e se transformar, né, naquilo que a gente gostaria que o outro fosse com a gente. Então esse movimento hoje que eu faço em ajudar as mulheres a olhar para a sua própria luz e acender essa lâmpada que existe dentro de cada uma delas, começou de uma dor minha lá de trás, de uma frustração minha lá de trás, de relacionamentos ruins lá de trás, de desvalorização, de falta de merecimento, de abuso. E tudo isso por uma questão de falta de quê? De controle emocional. Porque a Yara de hoje não é a mesma Yara de 6 anos atrás. A Yara de hoje, ela aprendeu a olhar para o outro e deixar com o outro o que é do outro, sem querer assumir o controle da vida do outro e fazer com que o outro entre numa caixa para caber na vida dela. E a Yara lá de trás, ela queria que todo mundo coubesse nessa caixa. E ela até mesmo se colocava nessa caixa. Para ela ser aceita, para ela ter pertencimento. Porque a Yara lá de trás, ela buscava por esse pertencimento. Por essa aceitação. Por esse amor das pessoas. Então ela se colocava nessa caixa e fazia tudo que o outro queria. E ela foi se tornando uma mulher rígida, crítica, masculina, onde ela dava conta de tudo. E a mulher masculina, ela quer dar conta de tudo, ela quer controlar tudo. Ela atrai meninos para um relacionamento. E era o que eu fazia com a minha vida. Atraía meninos para minhas relações. E esses meninos faziam com que eu me sentisse mais valorizada, mais insegura. E isso foi gerando mais dor. E cada dor, eu buscava um movimento onde reacendia uma luz. E somente quando eu entendi que o poder pessoal que eu buscava e o controle que eu queria ter sobre as coisas que tinham acontecido com a minha mãe para não serem iguais, na verdade era uma busca incansável por preencher um vazio que estava aqui dentro, por falta de controle emocional, por falta de maturidade emocional. Então assumir o controle da nossa vida é assumir o controle sobre as nossas emoções. Porque de nada eu tenho controle à nossa volta. De nada eu consigo controlar. Não consigo controlar o que vai me acontecer, mas eu consigo controlar a forma que eu vou reagir quando isso me acontecer. E a forma que eu vou reagir é 80% do que vai vir até mim. Porque lembra que nós somos energias? Nós somos feitos de prótons, de elétrons, de átomos. E quando a gente vibra numa energia mais elevada, a gente abre um campo para prosperidade e grandes bênçãos surgir. Então, quando eu aprendo a ter o controle sobre aquilo que eu penso, quando eu aprendo a ter o controle sobre como eu vou agir perante aquela situação, eu mudo toda a performance da minha vida. E aí eu paro de cair nos buracos escuros que o outro faz com que eu caia, mas que eu permiti com que isso acontecesse. Então eu trouxe uma história meio breve, um resumo meio breve do meu movimento do autoconhecimento, para que você na prática possa entender que se hoje você está com essas lâmpadas dentro de você todas apagadas e sem esperança de reacendê-las, eu posso te afirmar que isso é possível. Através de um movimento onde você vai precisar se olhar. E com muita humildade aceitar que esse movimento é a hora de transformar a sua história. Retirando essas máscaras, olhando para as imperfeições, olhando para as sombras. Que lembra que só quando a gente acolhe as nossas imperfeições, a gente consegue entender o que é o real amor próprio. Só quando acontece isso a gente compreende o que é o amor próprio. E aí eu compreendo que eu só posso amar o outro se primeiro eu me amo. Porque é uma entrega genuína daquilo que já existe dentro de mim. Então não é possível entregar ao outro aquilo que já não existe dentro de mim. Yara, mas a live hoje é sobre controle da nossa vida e ativar o poder pessoal.
Sim, mas você só vai conseguir ter o controle da sua vida se você tiver controle sobre suas emoções. Começa dentro. O externo só vai andar conforme você sente, conforme você age. Essa é a chave. Isso é física quântica. Quando a gente compreende isso, a gente vira uma grande chave na nossa jornada. E aí a gente para de dar cabeçada na parede e começa a agir com o quê? Com sabedoria. Existe um versículo na Bíblia que eu gosto muito que fala, né? A mulher sábia, ela edifica a sua casa, ela edifica o seu trabalho, ela edifica as pessoas que estão à sua volta. E isso não é só um versículo que foi colocado ali para que, a mulher sábia, eu sou uma mulher sábia. O que é a sabedoria de verdade? Se eu te perguntar como é ser sábia, você sabe? Eu não sabia. Se você me perguntasse até um tempo atrás, eu não sabia. Porque eu precisei desenvolver essa sabedoria dentro de mim. Yara, como que a gente desenvolve essa sabedoria? Se olhando, aceitando quem somos, aceitando a nossa história, aceitando as nossas raízes lá de trás, porque muitas vezes a gente tá aqui no controle, sendo essa mulher que quer dar conta de tudo, por conta das dores que a gente carrega da nossa mãe. Porque na nossa visão, a nossa mãe não foi tão boa o suficiente, então eu preciso ser melhor que ela, e eu busco por esse controle excessivo das pessoas. E aí eu venho pra síndrome da agressora, né? Onde eu sei tudo, onde eu faço tudo. E a filhinha do papai que atrai os relacionamentos femininos pra relação. Os homens que estão na esfera do feminino. E homens que estão na esfera do feminino são os filhinhos da mamãe. Mas isso é tema para outra live, porque senão a gente vai entrar em muitos assuntos aqui. O ponto que eu quero chegar é que você só consegue ter as rédeas da sua vida se você aprender primeiramente a controlar suas emoções. Se você não dá conta de controlar suas emoções, como é que você quer controlar o resto à sua volta? Como é que você quer ter uma empresa onde fature dinheiro, onde você tem uma equipe, onde você tem a liderança, se você não dá conta de olhar para suas emoções e controlar elas? Não é possível isso acontecer. A gente só dá conta de olhar para o outro quando a gente primeiro olha para a gente. E esse movimento é um movimento de acolhimento com a nossa alma. Quando a gente olha para a gente e fala, eu preciso de ajuda. Eu preciso fazer o movimento de olhar para mim e me autoconhecer. Porque esses dias eu mesmo falei na live, né? O mesmo preço que a gente paga para viver na dor é o preço que a gente paga para viver no amor. E por que escolhemos viver na dor? E por que escolhemos viver nesse controle excessivo? Principalmente nós, mulheres, que somos muito críticas, muito rígidas, que viemos de uma situação onde hoje nós queremos ser superiores aos nossos pais. E isso cria uma desordem, onde cria um desequilíbrio e é onde a gente sai da nossa cadeira que a gente senta, que a gente veio para sentar como filha, como irmão, como esposa. E a gente ocupa lugares que não são nossos. Isso faz com que a gente perca o controle da nossa vida. Porque lembra que o controle da nossa vida é sobre controlar as nossas emoções. É sobre como eu reajo quando aquele desafio vem até mim. É sobre como eu reajo quando aquela dor me acontece. É sobre como eu reajo quando o outro me distrata. Porque somos energia. Se eu ajo de uma forma explosiva, ou eu sou briguenta, ou eu sou rancorosa, ou eu sou ressentida, o que eu tô fazendo com a minha vida? Eu tô entregando ela na mão do outro. Porque o outro me entrega o que tá dentro dele, mas eu entrego o que tá dentro de mim. E se existe tanta mágoa, tanta raiva dentro de mim, tanta explosão dentro de mim, como que eu vou prosperar? Né? A nossa prosperidade, ela tá conectada ao quê da mulher? Ao prazer feminino. A mulher só prospera quando ela está conectada ao prazer de vida, quando ela está na pulsão de vida. E para ela estar na pulsão de vida e ter prazer na vida, e até mesmo conseguir ter libido numa relação sexual, ela precisa estar o quê? Na insegurança, na falta de merecimento, na dor, no ressentimento, na mágoa, na tristeza, no vitimismo? Óbvio que não, gente. A mulher ela precisa estar no seu poder pessoal. Ela precisa saber quem ela é. Mesmo com as imperfeições. Mesmo com a dor que ela carrega. Mesmo com os traumas que ela viveu lá atrás. Mesmo com a escuridão que ela vem trazendo lá de trás. Que ela não sabe o que fazer com isso. Ela precisa estar no seu poder pessoal.
Porque eu só posso ter controle sobre a minha vida se eu tenho controle sobre as minhas emoções. Então, sucesso, hoje a gente ouve essa palavra sobre sucesso, né? É sobre a gente saber controlar as nossas emoções. Propósito hoje é sobre saber controlar as nossas emoções. Porque se a gente tem consciência disso, a gente consegue discernir o que vai entrar na nossa vida e o que não vai entrar. E isso é um posicionamento. Eu me aprendo a posicionar e eu paro de aceitar tudo como as pessoas me entregam. Eu paro de aceitar tudo como as pessoas acham que é o bom pra mim. E eu aprendo a ter posicionamento. E aí eu consigo ter prazer. E aí eu consigo estar na pulsão de vida. E aí eu dou conta de prosperar. E aí eu atraio boas oportunidades pra minha vida. E aí eu consigo atrair boas pessoas pra minha história. Mas lembra o ponto-chave de onde a gente começou essa live? Primeiro a gente precisa olhar pra quem? Pra dentro de nós. Voltar esse olhar pra dentro da nossa alma. Pra dentro daquilo que a gente vem carregando e pregando como verdade, mas na verdade está cheia de sujeira. Sabe erguer o tapete? Eu gosto de usar uma metáfora aqui. É como se a gente tivesse uma sala tão linda, né? Tem um sofá, tem a televisão, tem ali o nosso arranjo de flor, tem um tapete. E aí todas as imperfeições, né? A nossa sujeira, a nossa sombra, a gente quer fazer o quê? Põe debaixo do tapete, depois eu olho. Ah, é aquela relação que acabou, mas que não deu certo, o que eu faço? Ai, vou empurrar debaixo do tapete, vou olhar pra outra já porque, cansei. Pode ser que esse aqui possa ser diferente. Aquela amizade que não foi fiel, deixa essa mulher rancorosa pra lá. Vou fazer novas amigas, tô nem aí, eu sou mais eu. O que eu faço com isso, gente? Eu não tô excluindo a pessoa, na verdade eu tô me excluindo, tô dizendo não pra mim. Eu não tô me olhando, eu não tô olhando pras minhas emoções, eu não tô dando nome pra essas emoções. Eu tô fazendo de conta que eu sou forte o tempo todo, vestindo o quê? Uma máscara da mulher que dá conta de tudo. Sendo que a gente não precisa ser assim. Eu lembro que quando eu tava com a clínica, né, eu tinha clínica e fiquei 4 anos com a clínica na cidade onde eu morava. E eu achava lindo a esfera de trabalhar até quase meia-noite. Eu postava aquilo assim e eu achava maravilhoso. Porque esforço pra mim era a consciência do que era sucesso de verdade. E aí eu precisei gestar uma nova criança, passar por uma segunda maternidade, viver um relacionamento onde eu atraísse um homem, não mais um menino, para que ele pudesse me ensinar como é ser feminina. Como é voltar pro meu lugar. Peraí, você é mãe agora, você é esposa, você é filha. Não precisa mais viver no esforço. Só que o quanto eu precisei romper essas barreiras e sair do controle da mulher que queria que as coisas fossem assim, milimetricamente. E aí eu descobri, tendo uma vida espiritual com Deus, que a gente não está em controle de nada. Então eu precisei fazer o quê? Yara, você precisou limpar o quê dentro de você para hoje assumir esse lugar e viver uma vida mais leve? Eu precisei aceitar que eu precisava de ajuda. Que mesmo eu tendo todo o conhecimento, eu tendo uma clínica de saúde, eu sendo terapeuta, eu precisava me olhar. E aí quando eu falo que é uma barreira do espiral que vai subindo assim, quando a gente vai subindo o caminho ali, que a gente vai se lapidando, vem o desafio aqui na barreira do espiral, né? E esse desafio para nos testar. Yara, você tá pronta mesmo para esse próximo nível? Você quer mesmo viver um casamento saudável? Então vamos lá te testar. E aí vem uma dor sendo representada por um personagem lá de trás. E agora entra a parte do controle emocional. Porque se você não tem controle emocional, você não tem maturidade emocional, o que você faz com a tua história? Você coloca tudo a perder. Por quê? Porque você não tem controle sobre suas emoções. E Aaron, como assim colocar tudo a perder? Você acha que na verdade você está vivendo um novo ciclo de novo. A história está se repetindo e as coisas vão acontecer tudo de novo. O que você faz? Vou jogar tudo pro alto porque eu não quero pagar esse preço de viver tudo isso de novo. E quem você está sendo superior dentro da sua história? Quem você está querendo provar que você é diferente? Quem dentro do teu sistema familiar que você quer mostrar que você não é igual? Eu queria ser maior que minha mãe. Então o tempo todo eu estava fazendo o quê?
querendo não viver histórias que a minha mãe viveu. E o que eu fazia? Trazia mais histórias para minha vida. Então foi um processo que precisou me lapidar. Peraí, não, eu não tô vivendo mais a relação lá de trás, isso aqui é diferente. Tem alguns resquícios? Tem, algumas questões que precisam ser modificadas. Mas quem precisa mudar para que o outro mude primeiro? Sou eu. Então o controle da nossa vida não está sobre controlar o outro e fazer com que o outro entre na nossa caixa e fale, não, agora eu não vou viver mais essa dor de trás. Ou você vai ser assim ou você vai ser assim. O controle não está nesse movimento. O controle da nossa vida está no movimento de olhar para as nossas emoções e aprender a controlar a maneira que eu reajo com o outro, mesmo que o outro me entregue dor. Como assim, Yara? Vou tratar com amor quem me trata com ressentimento? Se é isso que existe dentro de você, é isso que você vai entregar. Agora, se você está presa na raiva, no ressentimento, na mágoa, o outro só é um personagem para ativar em você aquilo que precisa ser curado, aquilo que precisa ser ressignificado, aquilo que precisa ser transformado. Só que muitas vezes a gente fica ali, como pessoas batendo, rodando, e a gente não compreende que o outro veio nos ensinar algo. Porque a gente está na esfera do quê? Do vitimismo, da dor, do problema. E aí é difícil a gente olhar para o outro e pensar, nossa, esse cara aqui veio me trazer desafios nessa relação, ou minha mãe me trata dessa forma, ou meu chefe é um carrancudo, por que essa pessoa está me ensinando? O que essa pessoa está agregando à minha vida? Agora, se eu falar pra você que a chave do sucesso da sua história é você usar a dor que te acontece como um combustível pra você subir na tua trajetória, você vai falar, como assim, Yara? Como assim eu vou usar as pessoas que me machucam pra subir? Pelo simples fato de olhar pro outro, deixar com o outro o que é do outro e ficar com você o que é seu. Só que isso só é possível quando você tem o quê? Que eu falei no começo da live? Quando você sabe sobre o seu valor pessoal, o seu poder pessoal. Quando você sabe que aqui dentro desse corpo físico existem emoções, virtudes, valores, dons e talentos que ninguém te tira. E que esse sentimento que está vindo até você não é sobre a sua dor, é sobre a dor do outro. Mas eu preciso entender o que primeiro? A controlar minhas emoções. Porque só assim eu sei me posicionar diante do outro e falar, até aqui é o seu limite. Daqui por diante é comigo. E essa sabedoria que a mulher sábia tem, a gente só descobre quando a gente está em conexão e a gente tira todos os muros do ego, o muro da soberba, o muro da arrogância, o muro da superioridade. E aí, pra gente tirar esses muros, é um processo de autoconhecimento. É um processo onde a gente precisa olhar para o quê? Para as nossas raízes. Da onde a gente veio. Do movimento que a gente veio. Da nossa infância, do que a gente recebeu lá atrás. Porque tudo que você entrega hoje é resquícios do quê? Das crenças, dos relacionamentos que você teve na sua primeira infância. Yara, qual a primeira infância? 0 a 7 anos. Tudo aquilo que você recebeu como consciência lá atrás é a consciência que você trouxe como verdade para a vida. Isso não começou em você, mas pode parar em você. E hoje você tem a oportunidade de ter esse conhecimento e acessar esse outro nível que você pode modificar. E quando você modifica isso em você, que você aprende a ter controle sobre as suas emoções, o que você entrega para os seus filhos? O que você faz com a próxima geração? Você muda, você cura essa geração por inteira. Porque você aprendeu a ser uma mãe mais leve, uma mãe mais tranquila, uma mãe que se sente merecedora, uma esposa que se sente segura, mesmo que o marido não queira fazer aquilo que você quer tanto fazer, que é o seu sonho. Porque você aprende a andar com as suas próprias pernas. Você para de depender do outro. E aí, quando a gente para de depender do outro, a gente faz o quê com a nossa relação? A gente eleva o nível. Porque quando a gente está na dependência do outro, a gente depende, né, do nosso cônjuge, seja financeiramente, emocionalmente, o que acontece? Esse cônjuge fica aqui, ó. E eu fico aqui. Então, não há uma dança equilibrada.
Há uma dança onde um é maior que o outro. E dentro da visão sistêmica familiar, quando um é maior que o outro tende a sair da relação. Por que, Ara, isso? Porque eu entreguei demais. Porque eu fiz demais. E o nosso ponto da nossa live hoje é falar sobre o quê? Controle emocional, controle da nossa vida, ativar o nosso poder pessoal. Onde entra tudo isso dentro desse movimento que eu estou explicando, dessa dança do relacionamento? É uma dança. Só que um precisa estar aqui. E aí eu entrego isso aqui pro meu cônjuge, ele me entrega um pouquinho mais. E eu entrego um pouquinho mais, e ele me entrega um pouquinho mais. E a gente fica nesse equilíbrio. E aí uma relação, ela tende a ter sucesso nessa relação. Ela tende a fluir para a vida. Por conta do quê? Eu aprendi a controlar o quê dentro de mim? As minhas emoções. Então eu paro de jogar para o outro a falta, o vazio. Eu paro de cobrar do outro a carência, a necessidade de preencher os meus vazios. Eu paro de cobrar do outro as responsabilidades que só cabe a mim. Eu aprendo a desenvolver dentro de mim. Eu gosto de tomar um vinho, eu gosto de jantar. E o que eu vou fazer se a pessoa não gosta? Vou colocar dentro do carro e falar, vamos? Não é assim que funciona. Essa é a sabedoria da mulher sábia. É quando a gente aprende a falar, eu gosto de fazer isso. E está tudo bem eu me permitir fazer isso sozinha. Porque esse movimento não só vai transformar você e trazer para você esse poder pessoal de que você dá conta de fazer as coisas que você ama, as coisas que você gosta, como vai ativar esse poder no outro também. Então, às vezes, a gente fica ali naquela guerra, né? Tentando fazer com que o outro seja e faça aquilo que a gente gostaria que fizesse com a gente, sendo que, na verdade, é só um movimento nosso, precisa partir de nós. Um movimento que a gente olha pro outro e faço, tá tudo bem, isso não é sua responsabilidade. Daqui eu sigo. E aí eu vou lá, eu sento, eu desfruto um jantar, eu desfruto uma taça de vinho, eu aprendo a me amar. Amar a minha solitude. Amar o meu corpo, a minha companhia. Porque tem mulheres que não conseguem ficar nem na sua própria companhia, tá sempre com alguém junto. Tá sempre acompanhada com alguém junto. Isso reflete o quê? Uma falta lá de trás. Uma falta de quem, Yara? Uma falta da mãe. Que por N motivos, muitas vezes, recebeu uma situação de não conseguir ter atenção dessa mãe, porque trabalhava muito, ou porque não teve convivência com a mãe. E tá buscando o quê? Preencher esse vazio no outro. E aí a questão do masculino vem muito dessa falta do pai, né? A gente buscar um pai dentro das nossas relações e achar que o outro tem a obrigação de assumir responsabilidades que nem nós assumimos por nós. Eu entro um pouquinho nessa dança de falar sobre outros temas, trazendo alguns exemplos, para que de forma prática você crie um olhar mais profundo. Porque às vezes um exemplo não toca, mas o outro toca. E isso é sobre controlar a nossa vida. Eu controlo aquilo que eu sinto, eu controlo aquilo que vem até mim, eu controlo aquilo que eu vou dar ao outro. Por quê? Porque eu sei quem eu sou de verdade. Agora, se eu não sei, eu não tenho esse poder pessoal, eu me sinto insuficiente, insegura, sem amor próprio, eu quero que o outro sempre entregue pra mim, nunca vai ser suficiente. E o que acontece dentro da relação? Eu termino esse relacionamento, eu termino esse casamento com muita dor, com muita mágoa, mas eu tendo a ter outro relacionamento que me traga mais daquele. Por quê? Porque tudo aquilo que não se cura dentro de si, que não se ressignifica dentro de si, tende a repetir. Então, tudo que você não olha dentro de você hoje, que você finge não querer olhar, aquilo que você coloca debaixo do tapete, que você não quer olhar, aquela sujeira que você fala, não dou conta disso aqui agora, deixo para uma outra hora. Tô muito ocupada, tô sempre trabalhando, tô sempre com demanda, tô sempre com responsabilidade. É casa, é papagaio, é filho, é trabalho, é funcionário. Não tenho tempo para olhar para isso aqui agora. E aí eu te pergunto, a desculpa que você usa para não ter tempo é a desculpa que você usa para não viver no amor? Porque lembra que o mesmo preço que você paga para viver na dor, você paga para viver no amor. E quando você passa a se olhar, não é que vai sumir tudo num passe de mágica. É que, na verdade, você vai aprender a olhar para suas emoções, a ter controle sobre a sua vida, a ter as rédeas
sobre tudo aquilo que te acontece. E aí sim é possível ativar o seu poder pessoal. E aí você consegue brilhar. E aquelas lâmpadas que estavam apagadas dentro de você começam a reacender. E uma mulher começa a existir aí dentro e você começa a falar, uau! Quem que é essa pessoa que viveu tanto tempo nesse corpo físico e eu não sabia que existia? Então, essas lâmpadas que estão apagadas, se você sente sentimento de vazio, de cansaço, de exaustão, de insegurança, de falta de merecimento, se qualquer coisa te gera raiva, ressentimento, mágoa, dor, você ainda tem memórias de relacionamentos passados, memórias de traumas da infância, é sinal que essas lâmpadas estão apagadas. E aí eu te pergunto, quantas lâmpadas estão apagadas dentro de você ainda? E até quando você quer manter essas lâmpadas apagadas? Até quando você quer se esforçar para manter essas lâmpadas apagadas? Sendo que um simples movimento faz com que você vá reacendendo cada lâmpada de forma individual dentro de você. E essas lâmpadas vão crescendo, crescendo, crescendo e fazendo com que você passe a se olhar com brilho novamente. Fazendo com que você passe a se olhar com luz novamente. Essa luz que só é possível quando você controla suas emoções. Quando você tem o controle sobre a sua vida, sobre as rédeas daquilo que vem até você. Então isso é fascinante, gente, dentro do processo do autoconhecimento, porque é exatamente dessa forma. A gente vai reacendendo essas lâmpadas, né? E como eu citei um exemplo muito profundo meu e pessoal aqui, essas lâmpadas já estiveram um dia todas apagadas. Todas essas lâmpadas estavam apagadas dentro de mim, da cabeça aos pés. Porque eu não pulsava mais na vida. Eu pulsava na morte o tempo todo. Eu até prosperava, mas o dinheiro ia embora. Eu até ganhava muito bem, porque eu sempre fui uma vendedora muito nata. Desde os meus 11 anos de idade. Mas o dinheiro ia tudo embora. Então, tudo que eu ganhava, de alguma forma, ia embora. E sempre na dor, sempre em relacionamentos abusivos, sempre trazendo amizades que não acrescentavam, sempre em ambientes que me gerava mais dor ainda, porque eu buscava o quê? Preencher fora o vazio que existia dentro de mim. E isso só foi possível ser modificado quando eu entendi que a minha verdade que existia dentro de mim precisava ser reacendida. Eu precisava reacender as lâmpadas que estavam apagadas dentro de mim. E isso só é possível se você tomar a decisão em acendê-las. Então, eu quero fazer um super convite para vocês hoje. Eu vou deixar um link aqui na bio e você vai entrar no nosso grupo do WhatsApp, onde a gente vai passar algumas coisas essa semana e vamos se preparar para uma imersão que vai acontecer no dia 18 de novembro, onde eu vou entregar a minha alma para você conseguir ter mais consciência sobre quem você é de verdade. Sobre a luz e as lâmpadas que estão apagadas dentro de você. Então, clica no link da bio, entra nesse grupo de WhatsApp e acessa essa experiência que eu vou estar proporcionando para você de forma leve, prática, fácil e olha só, 100% gratuita. Você não vai ter que pagar nada para acessar esse movimento onde vai ajudar você a se transformar e a olhar para você com uma forma mais iluminada, reacendendo essas lâmpadas que foram apagadas dentro de você. E pode acreditar, hoje elas estão acesas e cada vez está acendendo mais. Então, eu precisei sair do esforço, né? Eu precisei sair da dor para que hoje as coisas pudessem estar acontecendo de uma forma leve e fluida e eu pudesse voltar para o meu lugar de mulher, de filha, olhando para os meus ancestrais, entendendo que foi entregue tudo aquilo que eles tinham de melhor e aceitando a minha história, sem mais julgar o que aconteceu lá atrás e sim olhar para frente. Porque lembra que nós não temos o controle absolutamente de nada, exceto das emoções. As emoções que você sente dentro de você e as emoções que você reage perante os desafios e as situações que vai te acontecendo. Então esse convite especial é para que você possa se trabalhar, se lapidar e reacender algumas lâmpadas que estão aí dentro de você apagada, que fazem com que você perca até a esperança de mudança.
mas eu posso te afirmar que existe sim uma saída, que esse movimento pode transformar a sua história. Então, dia 18 de novembro, a gente vai ter uma imersão, e essa aula vai ser uma aula 100% gratuita, onde eu vou ajudar você a olhar para uns pontos apagados aí e tomar consciência de tudo aquilo que precisa ser mudado e transformado. Através da minha experiência prática, através do meu conhecimento, onde eu precisei buscar por muito conhecimento para me transformar, para que hoje eu pudesse servir como um fio condutor, né, na vida de outras mulheres que vêm até mim hoje, e que eu sou muito grata pela confiança de cada uma de vocês. Quero deixar aberto aqui se tem alguma dúvida, se vocês querem questionar alguma coisa, perguntar alguma coisa, fico à disposição. Então, se tiver alguma pergunta, podem deixar aqui embaixo. Bom, gente, então a gente encerra essa live de hoje. Muito grata por cada uma de vocês que esteve até aqui agora. E espero vocês lá no grupo do Instagram, do WhatsApp, para que a gente possa crescer e iluminar cada vez mais. Se iluminar, para que a gente possa iluminar o restante à nossa volta. Um grande beijo, gratidão a todos. E quarta temos mais uma live, que vai ser com uma pessoa extraordinária, que vai dar um depoimento de vida dela aqui. E eu quero você presente com a gente. Um beijo grande.